Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao irmão evangelista Douglas pelo convite. Louvado seja Deus nessa campanha. Louvado seja Deus nesse culto. Louvado seja Deus por nos proporcionar esse ambiente espiritual. Se tem uma coisa que eu pude aprender andando com Deus, é que em ambientes espirituais, palavras se tornam sentenças. Guarde isso, crente. Em ambientes espirituais como esse, palavras se tornam sentenças. Ei, eu não sei o que você tem vindo buscar nessa campanha, mas eu trago uma palavra de Deus para liberar nesse lugar. E já que nesse ambiente palavras viram sentença, recebe aí uma sentença do céu sobre a sua vida. Recebe aí uma sentença do céu sobre a sua história. Qual sentença, pastor? Deus proverá. Eu não sei da tua necessidade, mas Deus proverá. Eu não sei o que você tem precisado, mas Deus proverá. Deus proverá no âmbito material. Deus proverá no âmbito espiritual. Deus proverá no âmbito familiar. Deus proverá no âmbito sentimental. Deus proverá no âmbito ministerial. Se tem uma coisa que o nosso Deus sabe fazer, é prover aquilo que o crente precisa, aquilo que o crente necessita. Por vezes não temos o que nós queremos, mas quem disse que nós temos que ter o que queremos? Nós temos que ter aquilo que necessitamos, e Deus é aquele que provê o que você necessita. Aguarde mais um pouquinho, minha irmã, espere mais um pouquinho, meu irmão, porque o proverá de Deus está chegando e vai visitar a tua casa. Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias não têm fim. Graças a Deus. Assim de pé como já estamos, Gênesis 22. Vamos remir o tempo, vamos ler o verso 7. Gênesis capítulo 22, verso 7, está escrito assim: Então falou Isaque para Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E o filho disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque está perguntando: pai, quem vai morrer? Verso 8: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. 14: E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai bendito, Pai santo, Pai glorioso, Jeová Jireh tu és, Pai. Eis aqui a tua igreja, teus filhos. Fala conosco nesta hora, Abba Pai. Fala conosco como igreja, no coletivo, mas fala conosco também no particular, no secreto, no individual, Pai. Todos nós aqui carecemos de algo, necessitamos de algo que está além da nossa alçada, que nós, Pai, não conseguimos alcançar, mas aqui diante de nós está o Espírito Santo, aqui diante de nós está o Jeová Jireh. Tu és, Pai, o provedor. Então fala conosco, provê nesta hora na vida de cada um dos teus filhos. Nos ensina, nos ministra, Pai, o que nós precisamos fazer para vermos a tua provisão. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, mas aplaudindo e glorificando aquele que vive e reina.
Graças a Deus. Amada Igreja do Senhor, eleitos de Deus, a temática central de Gênesis capítulo 22, apesar de nós falarmos muito no Jeová Jireh, mas a temática central aqui é Deus colocando um servo na prova. Deus colocando um servo na prova. E nós, seres humanos, definitivamente não gostamos de prova. Isso porque desde muito cedo, desde a nossa mais tenra idade, nós somos induzidos, nós somos levados a absorver a ideia de que prova é algo ruim, prova é algo negativo. Prova virou sinônimo de punição. Se tem prova, vai sofrer. Se vai passar por uma prova, vai passar aperto. Isso é o que a gente aprende desde cedo. Haja vista a nossa saudosa época da escola. Muitos de nós aqui já entravam em desespero só porque estava se aproximando o famigerado período de provas. Mas eu faço uma pergunta aqui para a igreja. Igreja, qual é o objetivo de uma prova? O objetivo da prova, senhoras e senhores, não é, nunca foi e nunca será punir. O objetivo da prova real é validar. Prova não tem nada a ver com punição. Prova tem tudo a ver com validação. A prova é para validar se aquele que está sendo provado está apto, se aquele que está passando pela prova está pronto, se aquele que está passando pela prova está preparado. Para quê, pastor? Para aquilo que o aguarda depois da prova. Existe um depois da prova. Se existe um depois da prova, sinal que nenhuma prova dura para sempre. Toda e qualquer prova tem um fim. Vamos pensar junto? Quando a escola ela aplica uma prova, é para punir o aluno? Não. É para validar se o aluno está pronto para passar de nível, passar de bimestre, passar de série. Quem não passa pela prova não evolui, não progride, repete, fica travado. O Detran, quando aplica uma prova, é para punir? Não. Detran aplica a prova para validar se o futuro condutor tem condições de dirigir um automóvel. Até porque, sem passar pela prova, ninguém está habilitado. Sem passar pela prova, ninguém recebe autorização para conduzir. Então, prova não é para punir, prova é para validar. E o Espírito Santo de Deus quer ensinar para a igreja aqui nessa noite que com as coisas de Deus é exatamente assim. Na dinâmica de Deus, prova não é para punir, prova é para validar aquele que está sendo provado. Olha aqui para mim, quando Deus coloca na prova, não é para te maltratar. Quando Deus coloca na prova, não é para te ver sofrer. Quando Deus te coloca na prova, não é para você chorar. Não, não, não. Se foi Deus que colocou na prova, é para te preparar, te validar, se você está pronto, apto, preparado para aquilo que vem depois da prova. Se a igreja me entende, diga amém. Amém. Então, se tem alguém aqui hoje que está passando por alguma prova, se tem alguém aqui hoje que está sendo provado por Deus, eu tenho que te dizer duas coisas. Primeira, prova não dura para sempre. Toda prova tem fim. Segunda, prova não é para te matar. Prova de Deus não é para te fazer chorar. Prova de Deus é para te preparar para aquilo que Ele tem preparado para você, crente. Lá, depois da prova. Aleluia. Posso dizer mais? Deus só prova aqueles que carregam promessas. Deus só prova aqueles que Ele ama.
Deixa eu repetir que isso aqui é forte. Se Deus está te provando, aleluia, é porque Ele tem promessas na sua vida. Se Deus está te provando, é porque Ele te ama. Dentro desse contexto de prova, de Deus provando alguém, Gênesis capítulo 22 conta a história de talvez a maior prova que Deus já imputou a um ser humano. Gênesis capítulo 22 conta a história da grande prova que Deus, o eterno, o grandão, provou um homem chamado Abraão. E aqui eu preciso te lembrar, eu sei que você sabe, é o mesmo Abraão que é servo de Deus, fiel. É o mesmo Abraão que é o pai da fé. É o mesmo Abraão que era o amigo de Deus. O mesmo Abraão que era o amado de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus coloca na prova também, e principalmente aqueles que Ele ama. Deus coloca na prova principalmente aqueles que Ele ama. Se tem alguém passando por prova aqui, fique sabendo que isso é um grande sinal que o céu está te dando. Essa prova aí que você está enfrentando é um grande sinal, uma grande evidência que o céu está te dando de que Deus te ama e que Ele tem promessas para cumprir na sua vida. Aleluia. Senão, você não precisaria de validação, porque prova não é punição, prova é validação. O certo seria nós, quando estivermos na prova, não reclamar, não murmurar. Chegou a prova, dê glória a Deus, porque é Deus fazendo um teste, é Deus provando e validando para saber se aquilo que Ele tem para entregar na sua vida, você já está pronto, apto e preparado para receber. Gênesis capítulo 22 mostra que Deus imputou essa grande prova sobre Abraão por um único motivo. Qual motivo, pregador? Deus colocou essa prova sobre Abraão porque Deus tinha grandes promessas para cumprir na vida de Abraão. E olha que nós falamos muito de promessa aqui hoje. Deus tinha promessas grandiosas para cumprir na vida de Abraão. E para cumprir promessa, qual é a regra do céu? Precisa validar se aquele que é o alvo das promessas está apto, pronto e preparado para ver as promessas se cumprindo. Alguém vai pensar que as grandes promessas de Deus na vida de Abraão eram um filho. Mas eu digo para você que as grandes promessas de Deus na vida de Abraão não era um filho. Deus prometeu filho, foi para Sara, Gênesis 18, 12. Para Abraão não. Para Abraão Deus prometeu nações. Para Abraão Deus prometeu uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, mais numerosa do que o pó da terra. Então as promessas de Deus que estavam sobre a vida de Abraão eram muito maiores que apenas um filho. Só que Abraão não sabia que quanto maior a promessa, maior é a prova. Olha aqui para mim, a intensidade da prova que você está passando, o tamanho da prova que você está enfrentando é proporcional ao tamanho da obra que Deus tem para fazer lá na sua casa, lá na sua família, no seu ministério, na sua caminhada. Se a prova é grande, pode ter certeza, aquilo que Deus tem para fazer também é grande. Se a prova é grande, pode esperar, a promessa que vai se cumprir é grande. Só que, como já fora falado aqui hoje, entre a liberação da promessa e o cumprimento da promessa, tem um negócio no meio chamado prova. E nós, seres humanos, não gostamos de prova. Passar por prova não é fácil, senhoras e senhores. Passar por prova é doloroso, mas é melhor passar por prova nas mãos de Deus do que se deliciar com os pratos que o mundo oferece. Melhor é passar por prova nas mãos de Deus do que se deliciar, se lambujar com os pratos que o mundo nos oferece. E Abraão estava ali na prova.
Uma prova grande porque a promessa de Deus na vida dele era grande. Perceba que Gênesis 22, que é o capítulo que eu costumo chamar de a prova que validou a promessa, ele começa com Deus chamando Abraão. Já começa assim de cara, Deus chamando e Abraão, uau, respondendo. Deus chama e Abraão diz: eis-me aqui. Abraão, senhoras e senhores, estava acostumado a ouvir Deus chamando. Abraão estava acostumado a atender o chamado de Deus. Só que até aqui, Deus só chamava Abraão para prometer. Deus só chamava Abraão para liberar palavra boa. Deus só havia chamado Abraão para entregar. E só no versículo 2, Abraão foi entender que esse chamado de Deus era um chamado diferente. Dessa vez Deus está chamando Abraão, é para um altar, mas não é altar de exaltação. Deus está chamando Abraão, é para o altar da provação. Está escrito aí na sua Bíblia: Abraão, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, o que tu amas, e leva-o até o monte Moriá e oferece ele em holocausto. Olha Deus sendo redundante. Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Por que, pastor, Deus falou dessa forma? Porque você sabe que Abraão não tinha só Isaque de filho. Se Deus não dá essas coordenadas, Abraão ia lá atrás de Ismael. Porque nós somos assim. Deus pede algo que é valioso e a gente se recusa a entregar. A gente quer substituir, a gente quer fazer mixaria com Deus. Só que Deus deixa Abraão sem saída. Pega o teu filho, o teu único, o que tu amas, Isaque, leva ele para a morte. Esse é o versículo 2. No versículo 1 Deus chama, no versículo 2 Deus prova. E depois da prova, senhoras e senhores, tem um grande silêncio aí. Preste atenção aí, entre o versículo 2 e o versículo 3, impera o silêncio. Não tem uma palavra sequer, nem de Deus e nem de Abraão. Sabe por quê? Porque a melhor resposta para quem está passando pela prova é o silêncio. A melhor resposta para quem está sendo provado é o silêncio. Silêncio. Só que o silêncio de Abraão é um silêncio pedagógico, é um silêncio que ensina. Por quê, pastor? Porque ele fica em silêncio, mas não fica parado. Olha aqui para mim, ficar em silêncio é uma coisa, ficar parado é outra coisa. O silêncio de Abraão, ele é carregado com uma atitude. Que atitude, pastor? A atitude de entregar algo que não era entregável. A atitude de entregar aquilo que aos olhos humanos não é entregável. Vou te dar 2 segundos aí para você pensar. O que tem na sua vida hoje que você vê e olha, isso eu não entrego para ninguém. Pois bem, por vezes é isso que Deus nos pede. Por quê? Porque prova não é para punir, prova é para validar. Deus estava fazendo um teste no coração de Abraão. Fique você sabendo que existe um trono espiritual no coração de todos nós. Todo ser humano carrega no seu coração um trono espiritual. Inevitavelmente tem alguém ou alguma coisa assentado nesse trono. Deus queria saber quem estava no trono do coração de Abraão. E aqui eu tenho que perguntar, crente, quem está sentado no trono do seu coração? É o seu emprego? É a sua família? É o seu filho lindo? É a sua esposa linda? São seus recursos? Quem está assentado no trono do seu coração? Esse lugar, ele pertence a Deus. É pessoal e intransferível. Deus, quando pede
Isaque para Abraão, e aqui vale lembrar que o nome Isaque, no original hebraico, significa riso, ou sorriso, ou alegria. Isso quer dizer que Deus chegou para Abraão e falou assim: vamos matar a sua alegria? Vão matar o motivo do teu sorriso? Vão matar, exterminar o que te deixa feliz? É prova de Deus. Se as promessas que Abraão carregava eram grandes, a prova inevitavelmente seria grande. Então Deus coloca Abraão na prova. Quando Deus chama Abraão responde de pronto: eis-me aqui. Abraão estava acostumado a conversar com Deus. Abraão estava acostumado a apresentar sacrifícios a Deus. Holocausto para Abraão não era novidade nenhuma. Só que dessa vez, Deus não está pedindo o sacrifício de uma pomba. Dessa vez, Gênesis 22, Deus não está pedindo o sacrifício de uma ovelha. Deus não está pedindo o sacrifício de um gado, de um cabrito. Não. Deus está pedindo é o filho. Deus está pedindo para Abraão o filho, o motivo da alegria, o motivo do sorriso de Abraão e Sara. Em outras palavras, Abraão, eu quero ver você sacrificando o seu filho. Eu quero ver você entregando no altar o que você tem de melhor, o que você tem de mais valioso. E não precisa levar esse texto para o âmbito financeiro. Não. Deus não está falando nada de dinheiro aqui. Deus quer saber o teu melhor, o que você tem de mais valioso. É o teu tempo? É a tua comunhão? É isso que Deus quer ver no altar. Deus pede o que nós temos de melhor e de mais valioso. Olha a dinâmica dos fatos. No 1, Deus chama. No 2, Deus prova. No 3, Abraão prontamente obedece. Fica em silêncio, mas é um silêncio com atitude. Ficar em silêncio não é o mesmo que ficar parado. Versículo 3 já começa com Abraão se levantando bem cedo, decidido e determinado a entregar para Deus aquilo que pertence a ele por direito. Já que Isaque era tudo na vida de Abraão, sinal que o tudo de Abraão pertencia a Deus. Posso te contar um segredo que talvez você não saiba? O seu tudo não pertence a você. O seu tudo pertence a Deus. O seu tudo pertence a Deus. Porque se Deus fizer assim, e tirar o oxigênio da terra, não fica um. Sinal que nós não temos nada que seja nosso. Tudo pertence a Deus. E Deus chama Abraão e pede: me dá o seu tudo. E Abraão, no versículo 3, se levanta, sem falar nada, e vai entregar para Deus aquilo que Deus pediu. Porque Abraão pensava assim: se foi Deus quem pediu, não existe outra possibilidade a não ser entregar. Anote isso aí na tábua do seu coração. Se foi Deus quem pediu, não há outra possibilidade a não ser entregar. Se foi Deus que mandou, não tem outra possibilidade a não ser fazer. Se foi Deus que chamou, não tem outra possibilidade a não ser atender. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Deus chama, Abraão responde, fica em silêncio, mas obedece. Mais surpreendente do que o pedido de Deus foi a atitude de Abraão em obedecer. Mais surpreendente do que Deus pedir para matar um filho, isso está fora da lógica de Deus. Só que mais surpreendente do que isso é Abraão estar disposto a atender o pedido de Deus. Certa vez um jovem me parou e me perguntou: pastor, será que Deus não sabia que Abraão, como pai da fé, ele teria fé suficiente para entregar Isaque? Falei: mas é óbvio que sim. Afinal, um dos atributos exclusivos de Deus é a onisciência. Isso quer dizer que Deus sabe de tudo. Deus não pode ser pego de surpresa. Aí o jovem faz a réplica inteligente e pertinente: se Deus já sabia, então por que Deus colocou Abraão nessa prova? Pergunta inteligente e pertinente.
Eu disse para ele assim: meu jovem, porque com Deus funciona assim. As maiores virtudes que um servo de Deus pode ter são reveladas através das provas. Deus provou Abraão não é porque ele precisava saber de alguma coisa. Deus provou Abraão para revelar, manifestar os atributos de Deus que estavam em Abraão. Diga-se de passagem, Deus repetiu esse feito lá na frente da história. Deus, tal qual fez Abraão, entregou o seu filho, seu único filho, Jesus, aquele que ele ama, entregou no altar da redenção, entregando a vida do justo por nós injustos, entregando a vida do puro por nós impuros. Então Deus estava mostrando para Abraão mesmo quais eram os atributos de Deus que estavam nele. Olha aqui para mim, quando Deus te prova, não é para você chorar. Deus quer revelar, Deus quer manifestar em você virtudes que você nem sabia que tinha. Olha para trás aí, olha 1 ano atrás, olha 2 anos atrás, pensa aí, quantas provações você suportou, quantas lutas você venceu, quantas provações você sobreviveu, e olha aí, você está aí, você revelou e manifestou características, virtudes que nem você sabia que tinha. Então a prova não é um mal. Não encare as provas de Deus como forçadamente um mal na sua vida. Encare as provas de Deus como um bem que Deus está nos fazendo, mesmo que no momento nós não enxergamos como bem. Mas tudo que vem de Deus para a nossa vida vem como bem. Deus coloca Abraão na prova. No versículo 3, Abraão se levanta e vai. No versículo 4, Abraão avista o lugar de longe. 3 dias andando. Outra lição aqui: estou na prova, mas não estou parado. Estou na prova, mas estou caminhando. É isso que Abraão está fazendo, caminhando 3 dias na prova. E nós, quando estamos na prova, pensamos logo em parar, pensamos logo em desistir, pensamos logo em não ir. Mas Abraão está ensinando para mim e para você: prova não é desculpa para fazer o crente parar. Mesmo na prova, Abraão continuou caminhando em direção ao propósito de Deus. 3 dias caminhando, mas na prova. Meu Deus! Quanto tempo mais você precisa caminhar dentro dessa prova até a provisão de Deus te alcançar? Isso ninguém sabe, crente, só Deus. O que eu sei e posso te dizer é que você não pode parar no meio da prova. Você não pode pensar em retroceder no meio da prova. Você tem que fazer caminhar, marchar. A marcha é para frente. Diga ao povo que marche. Aleluia. Está na prova, mas está marchando. Esse é o crente perfil Abraão. Versículo 4, ele caminhando por 3 dias avista o lugar. E no versículo 5 acontece algo ali tremendo. 2 atitudes de Abraão que são lições para nós. Primeira atitude: Abraão chega para os moços que estavam com ele e fala assim: ei, daqui vocês não passam. Abraão entendeu que ele estava num ambiente espiritual, e ambiente espiritual, palavras se tornam sentenças. Abraão chega e fala: vocês até aqui, daqui para frente é só eu e o menino. O que Abraão estava dizendo: daqui para frente é secreto com Deus. Não fique esperando que Deus vai trazer a provisão sobre a sua vida no meio de um auditório, para todos verem, não, e se alegrarem contigo, não, porque você pode ter certeza que nem todos que estão perto se alegram com as tuas vitórias. Abraão, homem de Deus, falou: daqui não, daqui, a partir daqui é secreto com Deus. Vai Abraão e Isaac. Primeira atitude: entender que a provisão de Deus vem no secreto. Deus vive. Segunda atitude de Abraão: onde todo mundo só via prova, Abraão enxergava a oportunidade de adoração. Vocês ficam aqui, que eu vou ali no secreto com Deus. Vai ali fazer o quê? Matar seu filho? Não, eu vou ali adorar a Deus. Está escrito aí: eu vou lá e depois de adorar vamos voltar, eu e o menino juntos. Mas espera aí, gente, Abraão não estava subindo com o propósito de
entregar Isaac e matar Isaac. Olha o tamanho da fé. Onde todos viam provação, Abraão enxergava oportunidade de adoração. Ao invés de murmurar, crente, adore. Sabe aquela prova que chegou ontem? Não murmura não, adora no meio da prova. Sabe aquelas que vão chegar amanhã? Desculpe se eu te espanto, mas amanhã, sábado, domingo, pode chegar alguma prova aí. Não se desespere. Enxergue nessa prova oportunidade de adorar a Deus. Olha aqui para mim, toda essa caminhada de Abraão, do versículo 1 até o versículo 12, são lições que ele vai nos dando, para que nós possamos ver o proverá de Deus se manifestar na nossa vida. Pastor, eu quero Deus proverá, mas eu estou aqui, estou precisando de emprego, estou aqui sentado no sofá de casa e não faço nada. Pastor, eu quero proverá de Deus, mas não dobro o joelho para orar. Pastor, eu quero proverá de Deus, mas chega a prova e eu começo a murmurar. Você acha que Deus vai prover nesse cenário, crente? Você acha que Deus vai prover nesse cenário? Olha para a história de Abraão no capítulo 22, e a cada versículo enxerga ali uma lição que ele está nos dando, de quais são os passos necessários para lá depois da prova, aí sim, receber o proverá de Deus sobre a nossa vida. No versículo 9, a primeira coisa que Abraão faz é edificar um altar. Era a morte do filho amado. Abraão edifica um altar. Por quê, pastor? Porque ao edificar um altar, Abraão estava transferindo toda a responsabilidade daquele momento para as mãos de Deus. Abraão estava vivendo, no versículo 9, algo que muitos de nós também vivemos. Por quê? Porque no 7 e no 8, que são os versículos anteriores, Isaac faz uma pergunta para Abraão, que é o texto que nós lemos. Eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, papai, mas cadê o cordeiro? Quem vai morrer lá no Monte Moriá? Isaac não sabia, mas até aquele momento ele seria o sacrifício, ele seria o holocausto diante de Deus. E Abraão, nesse momento, no versículo 7 e 8, ele estava passando aquilo que nós por vezes passamos. O que, pastor? Aquele momento que você não faz a mínima ideia de como a situação vai ser resolvida. Você não faz a menor ideia de como aquele problema há de ser resolvido. Mas Abraão, mesmo nessa situação, tinha um coração transbordando de fé. E ali mesmo ele falou: Isaac, uma coisa eu sei. O que Deus vai fazer eu não sei. Como Deus vai fazer eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus proverá. Deus proverá. Por isso que no 9 ele edifica um altar. Já que é Deus que vai prover, então eu vou fazer um altar. Vou agradar o coração de Deus. E a pergunta que não quer calar: quais altares você tem dedicado a Deus? Eu quero, Deus proverá no meu emprego. Que altar você edificou lá? Já falou do nome de Deus lá? Eu quero ver o Deus proverá lá nos meus estudos, lá na faculdade, lá na minha escola. Pois bem, que altar você levantou lá? Já falou do nome de Jesus lá? Eu quero ver Deus proverá no meio da minha família, no meio da minha casa. Pois bem, e aquele parente que você sabe que se Jesus voltar hoje, está indo para o inferno, qual a última vez que você falou de Jesus para ele? Qual a última vez que você falou da graça imerecida que te alcançou? O proverá de Deus só vem onde existe obediência, entrega e altar. Seja lá qual for a área da sua vida que você aguarda pelo proverá de Deus, guarde isso: eu preciso apresentar entrega, obediência e altar. Se não tem até hoje, procure providenciar, porque enquanto não existir, o proverá de Deus não acontece. Então Abraão, no versículo 9, faz um altar, transferindo toda
toda a responsabilidade para a mão de Deus. Depois de fazer um altar, de colocar Deus no controle, o que ele faz? Ele pega o cutelo, a faca, o machado, o instrumento da morte. Isaac está deitado no altar, sem reclamar. E aqui só um adendo, tá? Isaac não era criança não, Isaac já era crescido, poderia muito bem retrucar com o pai dele, correr, fugir, mas não, obediência do pai é transferida para o filho. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Pois bem, no 10, Abraão pega o cutelo, e quando levanta o cutelo, na atitude de entregar tudo nas mãos de Deus, no versículo 11, o anjo de Deus brada: Abraão, Abraão, não toques no menino. 12, porque agora você já foi validado. Agora o céu já sabe quem reina no teu coração. Você chegou no limite, Abraão, que nenhum outro ser humano seria capaz de chegar. Pois bem, a provisão de Deus está te visitando agora, aleluia. E no versículo 13, o inesperado acontece. A maior necessidade de Abraão é suprida. Que isso, pastor? A maior necessidade de Abraão era um carneiro? Sim, porque ou era o carneiro ou o filho dele. Aí você troca aí pela sua necessidade, a sua maior necessidade, aquilo que você mais almeja, aquilo que você depende, está pronto para chegar na sua vida, depois da tua obediência, depois da tua entrega e depois do altar, está posicionado diante de Deus. Por isso que no 14 Abraão vai dizer: no monte do Senhor se proverá. Experiência própria que Abraão está ensinando para nós. Está com qualquer dificuldade aí, está diante de um cenário, de uma prova que você não sabe como veio, não sabe como vai sair, leva para as mãos de Deus, porque Ele vai prover. Deus é aquele que provê, Deus é aquele que entrega, Deus é aquele que faz o impossível, Deus é aquele que manifesta a glória dEle para abençoar os crentes que são fiéis. Fique de pé, igreja. A provisão de Deus visita os que são fiéis. Muito se fala no Deus proverá, muito se fala no Jeová Jireh, muito se busca pela provisão de Deus. Que Deus pode prover, todo mundo sabe. Pastor, por que Ele não proveu na minha vida ainda? Talvez esteja faltando alguns passos para que Ele possa entregar. Vamos pensar, vamos raciocinar. Será que Deus não se alegraria de entregar a tua bênção hoje? Será que Deus não se alegraria de cumprir aquela promessa na tua vida hoje? Será que Deus não tem poder suficiente para fazer isso hoje? Tem, mas por que não fez? O problema não está em Deus não, o problema está em nós. Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, confia nele, confia, e o mais Ele fará. Outra versão, tudo Ele fará. 3 verbos de ação: entregar, confiar e fazer. Por muitas das vezes nós queremos fazer não é conosco. Por muitas das vezes nós queremos confiar, mas sem entregar. Por muitas vezes queremos entregar, mas sem confiar. É aquela entrega de protocolo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: entrega, confia que Ele faz. Deus provê aquilo que você necessita. Deus provê aquilo que seus olhos naturais fazem você pensar que é impossível. Deus tem poder para prover aquilo que nenhum homem tem poder de fazer acontecer na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é o dono de tudo. E aqui nessa história eu vejo um princípio sobre a vida de Abraão e que se aplica na minha e na sua vida. Guarde aí no seu coração: Deus sempre vai te honrar. Deus sempre vai honrar o crente naquilo que ele pede para fazer. Pode ser estranho,
pode ser sem pé, sem cabeça, pode ser ideia de doido. Se foi Deus que pediu, se foi Deus que mandou, faça, porque tem honra te esperando. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de louvor e de adoração.